Estava boa a comida, você comeu, olha como isso é bom, amados. Não está te faltando comida. Você está vestido, perfumado, você está suprido, amados. Você está com sua família está aqui hoje. Que coisa boa, não é, amados? A tua família está bem. Sabe, o Senhor tem sido muito bom conosco, amados. Nós temos muitos motivos para falar isso com toda a força do nosso ser. Deus é bom. Sabe, às vezes nós estamos focando em tantas coisas, dificuldades, levantes que se levantam, e nós paramos de olhar para os mínimos detalhes, para a água que nós temos na nossa casa, amados. Não está faltando água, olha aí que legal. Os detalhes, sabe? Deus tem sido bom conosco, amados. Sabe, essa semana houve um assalto lá na empresa, lá do lado da empresa, né? Assaltaram a Magazine Luiza, assaltaram a Farmaforma que fica do lado da loja que eu trabalho, assaltaram do outro lado também, arrombaram lá o portão da clínica Piauí Lino, e a minha loja estava lá no meio. E não assaltaram nada, amados. Não entraram nada, não mexeram em nada, sabe, a loja do lado, jogaram uma pedra no vidro que quebrou o vidro da frente da loja. E a do outro lado, botaram um ferro lá que mexeram na porta todinha, arrancaram tudo. E você pode falar, Davi, isso é coincidência, amados. Eu digo para você, isso é jesuicidência. O Senhor te guardando enquanto você está dormindo, amados. O Senhor guardando você, o Senhor te livrando do mal, protegendo você. Então, como eu estava dizendo aqui desde o começo, nós temos muitos motivos para exaltar o nome do Senhor com toda a força do nosso ser. Os detalhes, amado, olha para os detalhes. O Senhor tem sido bom com você nos detalhes. Você vai trabalhar, você volta nos caminhos de ida e de vida, nenhum mal te acontece, Ele te guarda nos teus caminhos. Tantas coisas nós já falamos aqui. É o Senhor, Ele é bom, Ele não muda, Ele tem sido misericordioso. E por isso nós podemos levantar as nossas mãos a Ele, exaltar a Ele com toda a força do nosso ser. Então não sei como você chegou aqui. Se você chegou com teu coração entristecido, olhando para as tantas coisas que tem se levantado, muda a tua perspectiva e começa a olhar para aquilo que o Senhor tem feito e alegra o teu coração diante dEle. No lugar de pranto, começa a sorrir diante do Senhor, agradecendo a Ele, porque Ele tem sido bom, Ele tem sido bom, Ele tem sido bom, Ele tem sido bom. Oh, aleluia! Vamos amar Ele um pouquinho, amados. Oh! Oh, nós te amamos, Senhor. Te adoramos o teu nome, Senhor, neste lugar. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Queremos te amar com tudo que temos, amar com a nossa voz, amar a Ti com as nossas mãos levantadas, amar a Ti com o nosso entendimento, amar a Ti com o nosso coração. Nós queremos Te amar nessa tarde, Pai, e nos prostrar diante de Ti, reconhecendo quem Tu és, o Senhor dos senhores, o Deus imutável é o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Paizinho. Obrigado pelo Teu grandioso cuidado. Obrigado pelas Tuas misericórdias.
Nós chamamos nesse lugar, Senhor. Se você ora em outras línguas, vamos orar um pouquinho em outras línguas. Há um rio de Deus aqui, amados. Se lança nesse rio. Chore brama masekedere brama manara basodoro brama mas. Chere brama manara basobra manara bashekedere brama mas. Chore bedekedere brama manara basokadara bashekedere.
ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Você estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras
mas aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da sua voz. Suas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte e nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte e nunca, nunca será tirada. Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte e nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte e nunca, nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro.
disseste, a ela esta é a boa parte, e nunca, nunca será tirada. Maria, que estava aos teus pés e disseste, a ela esta é a boa parte, e nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste, a ela essa é a boa parte, e nunca, nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste, a ela esta é a boa parte, e nunca, nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste, a ela esta é a boa parte, e nunca, nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei, eu encontrei o bem mais precioso. Tudo que tenho, tudo que tenho, eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é tudo, tudo que tenho, tudo que tenho, eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Tem que ter fé. Isso aqui é microfone de fé. Você declara e depois de alguns segundos ele vem. Gente, queria chamar para vocês hoje à tarde a senhora Edgleuma Fernandes. Hoje nós vamos receber da vida dessa moça. Amém? Glória a Deus. Como é que está o coração? Batendo acelerado. Então respira fundo, profundo aí. Está respirando? Enquanto isso, vocês olhem para ela, que é para ir tirando um pouco o nervoso. Amém? Vamos orar por ela, gente? A gente precisa colocar nosso coração disponível para receber a palavra do Senhor. A nossa vida é mudada por causa de uma palavra. Diz apenas uma palavra e o teu servo vive.
uma palavra. Você está ouvindo? Nós morremos ou vivemos por causa de uma palavra. Diz uma palavra e o que está morto ressuscita. Então, às vezes, a sua vida, para dar uma guinada, só precisa de uma palavra. Só isso, só isso. Então, tolo é você se, na exposição da palavra de Deus, você ficar indiferente, prestando atenção em outras coisas, pensando na morte da vaca, pensando no boi que ficou atolado, né? Eu sei que vocês não são do interior, mas faz de conta que são. Então, vocês fazem adaptação, amém, gente? Então, recebe no teu coração, diz, Pai, estou aqui, fala que o teu servo ouve. Essa é a disposição do nosso coração, amém? Deus, obrigado pela vida da Edglilma. Nós oramos por inspiração, nós oramos por tranquilidade, nós oramos por paz. Deus, e que a tua igreja seja banhada com a tua palavra e haja restauração, e haja vida, e haja consolo, e haja fé, e haja arrependimento, e haja quebrantamento, e haja retorno para Deus, e haja alinhamento nessa noite, no nome de Jesus. Obrigado pela vida da tua filha. Amém. Graça e paz, igreja. Pastor, quem não me conhece, como o pastor falou, meu nome é Edglilma. Eu sou casada com esse jovem aí, o Wellington Fernandes. Nós somos casados há 4 anos. Estamos aqui nessa igreja também. Já faz 4 anos, vai fazer 5 anos. E casei e a gente se converteu, né, aqui. Tem sido um tempo muito precioso. Sou grata a Deus, porque ao entrar no casamento também eu entrei na família de Deus. E aprove a Deus que isso acontecesse, porque Ele queria fazer uma mudança no meu casamento, né? Ele não queria que o meu casamento fosse um casamento qualquer. E eu entendi que eu precisava estar aqui, nessa igreja, sendo pastoreada por esses pastores. Obrigado, pastor Astro, pastora Marta, que vocês fazem parte da nossa história. Eu gostaria de pedir que vocês abrissem em Êxodo 1. Nós vamos ler do 1 ao 22. Amém? São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família. Cada um com a sua família, certo? Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Asser. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique, e para evitar que, em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel, e lhes amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço
lhes era imposto com tirania. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteiras às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. Quanto às meninas, deixem viver. Acredito que muitos de vocês já conhecem, né, essa passagem. Mas essa passagem esses dias falou muito comigo em pessoal. Quando eu li, né, essa passagem, eu vi assim, um pouco da minha história. Eu cresci sendo ensinada a estudar, a me formar, a procurar trabalhar, passar no concurso. E a minha visão era essa, né? Crescer, estudar, me formar. E tudo que eu tinha na minha mente era isso. E assim foi acontecendo. Eu estudei, eu passei na faculdade, eu me formei, eu passei num concurso. E aí eu arranjei vários empregos. E chegou um tempo que eu já estava com 3 empregos, e eu estava trabalhando, e eu estava concursada, e eu estava formada. Aparentemente, estava indo tudo no plano dos homens. O plano de Deus para a minha vida não era bem assim. Mas por que não era bem assim? Porque a única visão que eu tinha era de conquistar as coisas naturais. Eu ainda não conhecia a Deus intimamente, eu não conhecia Jesus, eu não tinha intimidade com Deus. Então, tudo o que eu tinha era um plano de vida terrena. Então, chegou um tempo em que eu estava me sentindo muito vazia, me sentindo oprimida na mente. E eu não entendia, porque aparentemente estava tudo bem. Quem é que formada, concursada, já tinha comprado um carro, já estava com 3 empregos? Para as pessoas isso é um plano perfeito, né? E aí eu estava me sentindo vazia e eu não entendia o que era aquele vazio. Meu Deus, mas eu estou conquistando tudo aquilo que eu fui ensinada, né? Minha avó também falava muito para mim ser essa pessoa independente, ter a independência financeira, mas eu não estava bem. E aí precisou um dia, eu pedi para sair de um dos empregos e eu comecei a buscar, né? Buscar em Deus. Primeiramente, antes eu vinha de outra religião, e aí quando eu fui para um encontro e o Senhor falou comigo assim, que eu estava buscando o amor nas coisas erradas. Eu precisava buscar a Deus. E aí como assim? Como assim, Senhor? Eu estou participando de grupos de oração, eu estou indo para vigílias e tal, só que era em outro lugar, né? E eu não entendia. Até que um dia a Ellen me chamou para vir para a apresentação da Maria Clara, que foi aqui na igreja. E eu vim, já estava com o Wellington, nós viemos e nós gostamos muito dessa igreja. E eu tinha uma coisa muito assim em mente comigo. Se o Senhor estiver naquela igreja, o Senhor prova para mim. Porque eu tinha em mente que a igreja evangélica era uma igreja que era feita por causa dos homens, né? Porque eu vinha de outra igreja, então na minha cabeça a outra igreja que era a correta. E nisso o Wellington, ele já era evangélico, mas ele nunca me pressionou a nada, né? Aí nós ficamos aqui, só que eu já me incomodava. Eu ia para um lugar
e o Wellington ia para outro, ele me acompanhava, eu acompanhava ele. E aí eu disse assim, Senhor, será que isso vai dar certo? Isso porque eu fiz uma oração pedindo a Deus que eu queria uma pessoa que fosse de Deus. Aí chegou o Wellington na minha vida, né? Aí quando ele chegou e disse que ele era evangélico, aí eu, não, Senhor, tu não entendeu a oração. Porque a coisa que eu achava mais bonita era uma família unida na igreja. E no meu relacionamento passado, uma das coisas que me prejudicou foi isso, porque a pessoa não queria ir para a igreja. E aí até a Ellen brinca e diz assim, você fez a oração errada, você não foi específica, né? Você não disse que queria um homem católico, você queria um homem de Deus. Então, só que aí eu comecei a pensar, se Deus estiver ali mesmo naquela igreja, o Senhor vai me provar. E eu vou quero criar raízes num lugar só, eu não quero ficar como andarilho de um lugar para outro. E assim aconteceu, né? Um dia o pastor Diego estava pregando e o Espírito Santo, por meio dele, falou coisas específicas sobre a minha vida. E ali eu tinha certeza, meu Deus, Deus realmente está aqui. Essa igreja não é uma farsa, não é... Deus é um só, né? E Ele está aqui. Eu não preciso temer mudar de igreja. E aí, mas o nosso casamento já estava marcado para ser na igreja, né, católica, e eu ficava, vale, como é que eu vou confessar Cristo e ainda vou casar na outra igreja? E foi um turbilhão de coisas, mas Deus já tinha preparado tudo. E aí, no outro culto, a pastora Marta, que estava fazendo a oração, e foi muito forte. Aquela coisa, eu preciso ir. Eu lembro que eu olhei para o Wellington e eu disse, amor, eu vou. E aí eu confessei a Cristo, ainda antes do nosso casamento, e foi a melhor decisão da minha vida. E aqui eu tenho crescido, tenho conhecido o verdadeiro tesouro, que é buscar a Deus. E aí, eu lembro que quando eu fui me apresentar ao pastor Astro, aí a gente foi falar que ia ficar nessa igreja, ele olhou para mim e disse assim, você tem certeza? Aí eu fiquei, né? Eu tinha, né? Mas agora eu já não tenho mais. Porque eu fiquei, vale, que coisa tão séria é essa, né? Mas glória a Deus. E quando eu cheguei na igreja, eu já queria do pastor o cronograma. Pastor, passa o cronograma. Igual é na faculdade, né? Que eu quero subir de nível, eu quero chegar assim, ficar igual a Maísa, assim. Aí... Só que não era assim, né? Porque eu era treinada no meu intelecto. Passe o cronograma aí da faculdade, eu estudo e vou subir nas fases, as grades, né? Aí, aqui na igreja não era assim. Eu tinha um monte de coisa para ser desconstruída, para ser tratada. E na primeira oportunidade, quem estava lá na nossa casa cuidando de nós, pastor Astro e a pastora Marta. E foi a mão de Deus na nossa vida, no nosso casamento. Então, quando eu li, né, essa passagem, e eu vi, meu Deus, como nós estamos vivendo, como essas pessoas aqui, entrando no plano de Faraó. Vou retornar aqui para o texto. Os filhos de Israel foram fecundos, eles multiplicaram e eles se tornaram fortes, extremamente fortes. Então, uma das coisas que eu quero que vocês entendam é que o povo de Deus é um povo forte, porque o Deus que nós seguimos é um Deus forte, poderoso e está acima de todo nome. Então, eles se multiplicaram e a terra se encheu deles. Mas um novo faraó, um novo rei foi levantado, né, no Egito. E esse rei, ele não conhecia José, porque o faraó anterior foi aquele que colocou, né, José para ser como o governante. Mas José já tinha morrido e toda aquela geração já tinha morrido. Então, já tinha se passado 400 anos, então já nem lembrava mais quem era José, já foi outro rei. Então, aqui, faraó é um título que é dado ao rei que ocupa, não é o nome faraó, não é todos os faraós são o mesmo, são reis que vão ocupando e recebem esse título de faraó no Egito, né? Então, ele percebeu que esse povo cresceu muito.
que esse povo se multiplicou, que esse povo era um povo forte. E ele temeu. Então ele disse: eu preciso fazer alguma coisa para paralisar esse povo. Eu preciso agir com astúcia para com esse povo, para que eles não se multipliquem. Então, a primeira coisa que ele fez, que ele pensou foi: vou colocar feitores de obras sobre eles e os afligir com trabalhos pesados. Então, quando eu olhei para a minha história, eu estava exatamente assim. Só trabalhando, trabalhando, trabalhando. E eu não tinha tempo para pensar em outra coisa, a não ser trabalho. E, ao mesmo tempo, quando eu olhei para essa geração, eu fiquei pensando: meu Deus, como reflete o que nós estamos vivendo atualmente. São pessoas que são ensinadas a ganhar o mundo, a trabalhar, e o emprego já não basta, precisa 2, e 2 já não basta, precisa 3. E você ocupa todo o seu tempo trabalhando para juntar riquezas, para edificar cidades para Faraó. E aqui Faraó ele é um exemplo de Satanás. Satanás é esse que quer nos escravizar, que quer nos distrair, que age com astúcia. Ele sempre vem com um plano para confundir a nossa mente. Porque trabalhar é lícito. Trabalhar, Deus abençoa o trabalho. Mas aonde está o nosso coração? Aonde está a nossa mente? Como está alinhado? Como nós estamos alinhados? Porque em vão trabalha, né? A palavra diz: se você não tiver Deus, é Deus quem edifica. Se você edifica sozinho, sem Deus, você está edificando para Faraó. E quando você edifica para Faraó, você está edificando coisas que vão ficar nessa terra. As riquezas naturais, elas vão ficar aqui. O nosso maior tesouro é o eterno. É a nossa salvação. Mas quando nós nos perdemos construindo coisas terrenas, nós nos desligamos daquilo que é o precioso, que é o verdadeiro e é o que é o eterno. Então, nós temos que ter cuidado de como nós estamos vivendo. Porque se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas são acrescentadas. Mas se nós colocarmos as outras coisas, nós vamos ficar como escravos, trabalhando em dura servidão, sendo oprimidos, e nunca chega a saciedade. É como se nunca chega a um ponto que você diz que está bom. Sempre falta. Pode perceber, eu mesmo, quando eu tinha 3 empregos, parecia que não servia de nada. Sempre como se estivesse faltando alguma coisa, porque as coisas materiais não é o que nós temos de mais valioso. Existem coisas muito mais valiosas. E aí, mesmo com essa dura servidão, a palavra diz que quanto mais eles afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. E aí, o que foi que ele fez? Agora ele passou a escravizar. Escravizaram os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão. Então, eles já estavam trabalhando, só que agora foi um regime pior, foi um regime de escravidão. Eles eram maltratados, eles amargaram a vida deles para que eles não se multiplicassem. Mas isso ainda não impediu que aquele povo se multiplicasse. E aí ele foi para outro plano. Agora ele foi pedir para que as parteiras hebreias, para que as parteiras que ajudavam na hora do parto, né, quando elas fossem atender as mulheres hebreias, elas matassem os filhos que fossem os meninos. E aí 2 parteiras, que se chamavam Sifrá e Puá. Tem um brinquedo, quem estiver precisando de nome de filhos, aí Sifrá e Puá é um bom nome. Só que de todas as parteiras, essas 2, elas temeram a Deus. E elas não obedeceram ao Faraó. Então, aqui me chamou muito a atenção, por quê? Porque você ir contra Faraó, ninguém ia contra Faraó, né? Assim, ele era o soberano lá, o bichão. Mas elas sabiam que havia um que era maior do que ele.
Não importa quão é o faraó dessa terra. Ele é pequeno, ele está debaixo dos pés do nosso Deus. Então, elas temeram a Deus e elas não obedeceram a faraó. Então, isso diz muito para nós. A quem nós estamos obedecendo? A faraó, a Satanás, aos homens ou a Deus? Fica a reflexão. Então, porque elas não fizeram isso e deixaram os meninos viver, o faraó foi perguntar a elas, né, e elas disseram: não, é porque as mulheres hebreias são diferentes das egípcias. Elas são vigorosas. Então, uma coisa também que me chamou a atenção é: nós que somos filhas de Deus, nós não precisamos temer gerar. Não precisamos temer na hora do parto. Nós somos mulheres vigorosas. Nós não somos como as egípcias. Nós somos um povo diferenciado. Amém? Nós somos fortes, vigorosas. Quem teme a nós é Faraó. É ele que teme a nós. É ele que teme a nossa multiplicação. Não somos nós que temos que temer a ele. Porque quem vai com a gente é Deus. E ele é maior. Então, a gente tem que se posicionar com a visão correta. Então, o faraó, né, acreditou naquelas parteiras, porque elas tinham que matar, a priori, elas tinham que matar forçando como se fosse um parto normal. Né? Na hora do parto, nasceu ali, não tinha ultrassom, né? Então só ia saber se era menino ou menina na hora que nascesse. E aí, quando nascesse, ela já matava e ia ficar aparentemente que o menino nasceu morto. Então, como ela disse isso, né, que não dava para matar, porque quando elas chegavam, os meninos já tinham nascido. Então, agora ele deu outra ordem. Ele disse: agora joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem. O rio Nilo, ele representava um Deus para eles. E aí ele queria agora sacrificar, que todos entregassem ao rio Nilo os meninos hebreus, né? Ele queria matar. Só que uma pessoa não obedeceu. Mais uma vez, uma pessoa, a gente vai ver mais lá na frente, que ela temeu a Deus, né? Que no caso a Joquebede. Ela foi a mãe de Moisés e ela colocou o menino dentro de um cesto e lançou ao Nilo. E aí, esse menino, quando eu estava meditando sobre isso, o Senhor falava muito assim para mim. Noé, quando ele entrou na arca junto com a sua família. E ele libertou a sua família, né? Em seguida, Moisés, agora, ele vinha ser o libertador mais na frente desse povo hebreu. Porque Joquebede, ela colocou o menino, não lançou o menino ao rio Nilo, ela não entregou ele ao rio. Ela colocou ele no cesto, ela entregou na mão de Deus. Aquele cesto representava a cruz, assim como a arca já apontava para a cruz. E aí, Noé foi o libertador do povo dele junto com a família dele. Moisés, mais na frente, vinha ser o libertador também daquele povo. E o Senhor falava muito para mim que, para essa nossa geração, Ele já tinha enviado o libertador no madeiro também. E esse libertador é Jesus. Jesus é o libertador dessa geração, de todas as gerações, dos que já nasceram, dos que ainda vão nascer. E ele já foi lançado no madeiro. E ele é aquele que vem nos livrar da escravidão. Ele é aquele que vem nos libertar, que vem nos tornar livres. E era muito isso, assim. Nós precisamos de Jesus, né? Tudo aquilo ali apontava para Jesus. Então, olhando para toda essa história, tudo que vinha em mente era isso. O libertador dessa nova geração já foi lançado no madeiro. E o nome dele é Jesus. Nós precisamos de Jesus.
ele já morreu por nós. Ele representava também Moisés, ele representava Noé. Tudo aquilo já apontava para o plano de salvação. E ele quer abençoar as famílias. Uma das coisas que ele fez com as parteiras que temeram a ele, né, que temeram a Deus e não matou os meninos, ele abençoou elas, constituindo família. Quando eu vi isso aqui, eu fiquei, meu Deus, constituiu família para elas. Porque família é um projeto de Deus, é uma bênção de Deus. Família não é um projeto falido. Família não é uma maldição. Não importa como é a sua família, não importa se a sua família foi disfuncional, mas para Deus, ela é abençoada. Para Deus, quando você encontra Jesus, ele transforma, ele lhe constitui família, ele protege a sua família, ele provê para a sua família. Então, a partir de você, se você tem um encontro com Jesus, você pode mudar a história da sua família. Como Moisés mudou a história do povo hebreu, como Noé mudou a história, carregou a família dele junto. Então, o projeto de Deus é para a família. Ele poderia ter dado riquezas para essas mulheres, para essas parteiras? Poderia. Mas nada se compara a você ter uma família. Não há dinheiro no mundo, não há nada material que substitua o valor de uma família. Então, foram essas coisas, né, que chamou muito a minha atenção. E eu vou só repetir alguns pontos, que eu estou nervosa, mas vai dar certo. Só o resumo. Os filhos de Israel foram fecundos, e eles se multiplicaram, e eles aumentaram, e eles encheram a terra. E esse também é um plano de Deus. O Senhor quer que o povo dele multiplique, que o povo dele cresça e que encha a terra. Que a gente possa falar do Evangelho para todos os habitantes. A palavra do Senhor nos deixou que a gente possa ir por todas as nações e pregue o Evangelho a toda a criatura, desde as crianças até os mais velhos, para que todos conheçam a palavra, conheçam Jesus, tenham um encontro com a verdade. Porque só quando você tem um encontro com a verdade, você deixa de ser escravo e você é liberto. Então, os filhos de Israel, eles eram fortes. Então, diga, eu sou um povo forte. Porque eu sou filho de Deus. Amém. Então, muitas vezes, nós nos encontramos fracos. A gente olha para a gente não acredita em nada. Mas a questão não é sobre nós. É sobre quem está habitando dentro de nós. Certo? E esses dias o Senhor até falou comigo assim: o Espírito que cria todas as coisas habita dentro de você. E quando eu parei, meu Deus, que coisa grandiosa. Porque Deus falava e o Espírito Santo executava. Deus falava e o Espírito Santo executava. E aí o Senhor estava falando, abra a sua boca, declare, fale, porque o Espírito que cria todas as coisas já habita dentro de você. Então, quando você declara, e você declara com fé, aquilo se torna realidade, porque o Espírito Santo pega junto, porque se é de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o propósito de Deus, tudo funciona. Então, a gente precisa trazer essa convicção de que nós não estamos só, de que Deus... Ele é do interesse de Deus estar conosco. Jesus morreu para nos reaproximar de Deus, para nós nos tornarmos inimigos de Deus, e Jesus pagou o preço para que nós nos tornássemos amigos de Deus, filhos de Deus, para que nós fôssemos adotados, enxertados na videira. Então, que a gente possa andar com essa consciência de filhos de Deus. Nós podemos estar fracos, abatidos, mas há um Espírito dentro de nós que é forte, que nos fortalece, que é rocha, que nos faz vencer todas as coisas. Então, esse Espírito que cria todas as coisas
também é o Espírito que nos fortalece. E tudo aquilo que nós precisamos já se encontra dentro de nós. Se você precisa de alegria, você tem alegria dentro de você. Há o Espírito da alegria dentro de você. Se você precisa de força, há o Espírito que lhe dá força. Se você precisa de criatividade, há o Espírito que vai lhe dar criatividade. Então, você só precisa buscar conhecer o Espírito Santo. Então, Faraó, né, ele temia a multiplicação do povo de Deus, ele afligiu. Então, muitas vezes na nossa vida, Satanás vai nos afligir, seja na mente, seja por meio de pessoas, no trabalho ou no colégio. Sempre vai aparecer um enviadozinho, né, um encomendado para nos afligir. Para quê? Para distrair a nossa mente. Por exemplo, Davi estava falando aqui, né, sobre um assalto, né, ao redor lá. Com certeza isso aí já ia fazer com que provavelmente ele ficasse preocupado, ele perdesse o sono dele, o que poderia acontecer. Mas ele não precisa andar preocupado e ansioso por coisa alguma, porque ele tem um Deus que guarda, que protege, que cuida de todas as coisas junto com ele, que pega junto com ele. Então, nós não precisamos temer a Faraó ou a Satanás, nós precisamos temer a Deus. E Faraó, né, mandou que as parteiras matassem, elas não mataram, elas temeram a Deus e não obedeceram a Faraó. Eu falei que as mulheres hebreias eram vigorosas e que Deus abençoou as parteiras constituindo famílias. A família é uma bênção de Deus. E hoje, e no final, quando eu estava orando também, o Senhor me lembrou sobre, atualmente, a lei do aborto, né? Que estão legalizando o aborto. E aí era como se, quando Faraó ordenou para que jogue os meninos hebreus no rio Nilo. E aí eu estava lembrando, né, que já não basta colocar na cabeça das pessoas que elas só trabalhem, que elas não queiram mais constituir famílias, que elas não queiram mais ter filhos, porque dá trabalho, porque é gasto, porque rouba o seu tempo, porque você quer olhar só para você. Isso daí é uma opressão também. Isso daí está dentro do plano de Faraó. O primeiro plano é esse, ocupar a sua mente, ocupar as suas forças com tudo que é passageiro, para que você não se importe em edificar uma família para você. Então, já não basta essa opressão na mente, agora vem uma lei do aborto. Para quê? Para legalizar. Então, já não basta pedir para que você trabalhe, não tenha tempo, não basta lançar pessoas para também colocar filosofias na sua cabeça, para que você não queira ter filhos, para que você pense que a família é um projeto que não vale a pena. Agora tem uma lei, né, que está sendo aí votada para legalizar. É como se fosse isso aqui, ó. Faraó agora está dizendo assim: eu quero que você mesmo mate o seu filho. Eu quero que você mesmo jogue o seu filho no rio Nilo. E eu, meu Deus, isso é muito forte. Isso é muito forte, porque essas filosofias vão entrando e as pessoas vão achando normal, natural. Eu não sei quantas daquelas pessoas jogaram os filhos dela no rio Nilo, mas eu sei que Joquebede não jogou ao Nilo. Ela entregou a Deus. Embora ele estivesse flutuando no Nilo, ele não foi lançado somente ali ao Nilo. Havia uma cobertura sobre ele. Havia um cesto. Havia uma representação de Jesus. Então, isso também falou muito forte ao meu coração, que não lance os filhos de vocês, os nossos filhos, ao rio Nilo, não entregue a Satanás. Entregue a Jesus. Porque somente Jesus é a cobertura que vai fazer com que ele vença o Nilo, ele passe sobre o Nilo, mas ele chegue à terra prometida. Aleluia. E isso falou muito comigo. Eu era uma pessoa que eu não pensava, né, em ter filhos, eu tinha muito medo. Eu lembro que logo também no começo da TGF, quando eu comecei a vir para a oração de 4 horas, a Vladina veio orar no meu ventre, aí eu, quê?
Eu já fiquei com medo. E aí começaram a engravidar. E eu, não vou mais para essa oração, não. Eu vou mais não. Aí outra vez eu estava na cela aí. A Elizabeth também, não sei se é a minha irmã, a outra. Aí veio orar também, falou lá umas coisas sobre filhos, sobre a agraciada. E eu saí de lá dirigindo, chorando. Senhor, tu sabe que eu tenho medo. E esse medo é um reflexo de coisas que vai sendo construída no nosso subconsciente. A gente não percebe. Porque eu estava dando confiança mais a Faraó, né? Assim, as coisas do mundo, aquilo, as filosofias do mundo, do que a Deus. Porque se Deus envia um filho, se ele dá um útero, se ele faz gerar, ele também vai proteger, ele também vai conduzir, né? E eu tinha muito medo, meu esposo também tinha muito medo. Mas nós estamos sarados, né, amor? E não quero te ver também. Uma pessoa veio orar também, a Bel. Veio orar e quando ela estava orando na minha barriga, eu só na minha, né? Meu Deus, de novo isso. Aí, mas tudo bem. Aí quando ela estava orando, eu comecei a olhar e disse assim: Senhor, se tu quer enviar mesmo um menino, mas olha para o pai desse menino. Será que este homem está preparado para ser pai? Aí, na mesma hora, o Senhor respondeu assim: o pai do seu filho sou eu. Antes dele ser filho do Hélito, ele é meu filho. Não deposite a sua confiança e a sua expectativa no homem. Ah, meu Deus, aí eu gelei, né? Tá certo, Senhor. E graças a Deus, nós já estamos orando pelos nossos filhos. A visão agora é outra. E quando o Senhor estava falando essa palavra comigo, ele falou assim: não seja escrava de Faraó, multiplique. E a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é essa: não sejam escravos de Faraó. Não sejam escravizados, não vivam uma vida aprisionados, sendo oprimidos, sendo afligidos pelas coisas terrenas. Jesus é o nosso libertador. Sabe, queira estar dentro daquele cesto. Esse cesto representa Jesus, é Ele que nos liberta, é Ele que nos leva ao Pai, é Ele, nele está tudo aquilo que nós precisamos. Nós vivemos nessa terra e tudo é passageiro, mas existe uma eternidade que nos aguarda. E as decisões que nós tomamos aqui também vai definir o que vai vir na eternidade. Muitas vezes nós estamos dispersos, achando que esse dia não vai chegar. Mas ele vai chegar. E ele vai chegar quando a gente menos espera. Não é quando todo mundo vai tocar assim um sino e vai dizer: pronto, Jesus chega amanhã e todo mundo se converte. Não. Vai estar todo mundo bebendo, se dando em casamento, trabalhando, conquistando as coisas, distraídos. E aí Jesus vem, aí você diz: mas Jesus, eu não sabia. Sabia. Sabia porque a palavra diz que até a natureza, toda a terra se prepara para a volta de Jesus. Jesus, ele anuncia em todos os lugares e ele não é injusto. Ele não vai voltar sem que antes tudo aquilo que ele falou se cumpra. Então, que nós possamos encontrar a liberdade que Jesus tem para nós. Somente por meio de Jesus nós podemos ser livres, nós podemos viver uma vida completa. As coisas materiais, as coisas deste mundo não vai nos completar. Então, que Deus possa abençoar a família de vocês, de cada um. Que família é um projeto de Deus. Deus abençoa a família. A salvação, ela é individual, mas a família é um projeto de Deus. Tudo que Deus faz, Ele faz querendo alcançar você e a sua descendência. Então, que nós possamos, sim, nos importar com os nossos familiares.
que nós possamos pregar o Evangelho, que nós possamos orar, interceder, que nós possamos não desistir, não nos cansarmos de fazer o bem, que nós possamos levar o amor de Deus, o amor de Jesus, apresentar para todas as pessoas aquilo que Jesus fez por nós, que nós possamos buscar em Jesus o que a nossa família precisa. Se precisa de paz, a paz vai chegar. Se precisa de provisão, a provisão vai chegar. Se precisa de cura, a cura vai chegar. Mas é somente em Jesus que nós encontramos todas essas coisas. Amém.